Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 7 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Espírito Santo convencerá o mundo. A palavra de Jesus é muito forte. O Espírito Santo refutará o mundo, colocará diante dos olhos do mundo a verdade irrefutável. Será ceifada toda mentira. O Espírito Santo desmascarará os mentirosos e os fará envergonhar. Preparará os corações para a conversão. Ele convencerá o mundo que não aceita Jesus, quanto ao pecado que consiste na incredulidade, não aceitar Jesus como Salvador, quanto à justiça, porque colocará diante dos olhos de todos quem é Jesus, quanto ao juízo, porque o demônio será definitivamente condenado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Esta é uma frase tanto maravilhosa quanto misteriosa, que vale a pena entender profundamente, porque expressa maravilhosamente a obra do Espírito Santo no mundo e no nosso coração. Assim explica muito bem o Papa João Paulo II comentando esta frase. Ele diz: o pecado. O pecado nesta passagem significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. O pecado significa a incredulidade, a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. O pecado é a rejeição do Filho de Deus. E é bom lembrar que não foi só o pecado dos judeus, mas é o pecado da humanidade, o nosso pecado que crucificou Jesus. Este é o sentido da palavra pecado. Convencerá o mundo quanto ao pecado significa que o Espírito Santo nos ajudará a entender que foi o nosso pecado a cravar Jesus no madeiro e na cruz. E assim continua João Paulo II. Quando fala em seguida de justiça, Jesus parece ter em mente aquela justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo da glória da ressurreição e ascensão ao céu. Vou para o Pai. O bem ressuscitará e fará ressuscitar as pessoas do bem, que vão viver junto de Deus, e brilharão neste mundo também. Continua João Paulo II, no contexto do pecado e da justiça assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para o julgar e condenar. Ele veio para salvar a humanidade, salvar o mundo.
o convencer quanto ao pecado, quanto à justiça, tem como finalidade a salvação do mundo e a salvação dos homens. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que desde o princípio explora a obra da criação contra a salvação, contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado desde o princípio. Expressando essa reflexão numa linguagem mais próxima de nós, podemos dizer que o Espírito Santo opera o extraordinário milagre de convencer a mente e o coração da salvação que Jesus conquistou para nós na cruz. O Espírito Santo trabalha nas emoções profundas da alma e da psique, produz o arrependimento, ou seja, a dor de ter ferido Deus, ter traído a Deus, ter cravado na cruz o Filho de Deus, que veio para nos amar, para nos elevar da nossa situação, para nos levar ao céu, e nós o crucificamos. O Espírito Santo é capaz de fazer a pessoa parar tudo o que está fazendo para escutar um evangelizador, como aconteceu no dia de Pentecostes, que todo mundo parou para ouvir os apóstolos. Os apóstolos evangelizadores falavam como podiam, mas o Espírito Santo fazia todos entenderem, cada um em sua própria língua, ou seja, falava a linguagem do coração de cada um. E o resultado foi um arrependimento geral. Nesse dia, o Espírito Santo convenceu o coração de milhares de pessoas, fazendo eles admitirem que haviam crucificado o Filho de Deus. As convenceu que Jesus era o Messias esperado e amoleceu o coração deles. Tirou o coração de pedra que havia crucificado Jesus na Sexta-feira Santa e colocou um coração de carne, realizando as profecias de Zacarias. Naqueles dias, derramarei sobre a casa de Davi e os cidadãos de Jerusalém um espírito de arrependimento e de misericórdia, e eles olharão para mim. Olharam para aquele que traspassaram. Eles hão de chorar como se chora por um filho único. Ficarão de luto por causa dele, como se fosse o primogênito. Naquele dia, o choro em Jerusalém será grande. O país inteiro há de chorar. Quando nos nossos retiros as pessoas começam a sentir algo diferente, no decorrer das palestras, começam a se deixar tocar. Parece que um mundo se abre na frente delas. Tudo isso parece um milagre. É um milagre que acontece debaixo dos teus olhos. Isso é o que torna a única experiência do retiro querigmático. O Espírito Santo e nós trabalhamos juntos e o milagre acontece. Olhe a câmera lenta e reflita um pouco. Qual prova científica você pode oferecer quando você anuncia Deus te ama, Cristo morreu por você? Quem te escuta tem todo o direito de pensar: você está louco, ou alienado, ou iludido, ou fanático. Mas a realidade é outra. Homens de todos os tempos e culturas, cientistas famosos ou pobres agricultores analfabetas, se sentiram transpassar o coração e se converteram, às vezes arriscando a sua própria cabeça. Quem convence os corações? Somente o Espírito Santo. Você pode anunciar, mas quem conduz a voz direto ao coração é o Espírito Santo. Quem amolece o coração é o Espírito Santo. Quem dá a força da conversão é o Espírito Santo.
O querigma está totalmente sob a ação do Espírito Santo, hoje como 2000 anos atrás. Por isso que a equipe mais importante dos nossos retiros é a equipe de intercessão, porque as mãos erguidas são aquelas que mais chamam o Espírito Santo nesta terra e levam à vitória. Por tudo isso, irmãos, falamos e dizemos que o Espírito Santo é o artesão da nossa vida nova, do desenrolar da nossa justificação, é o artesão, é o motor da igreja. A justificação no Espírito Santo não consiste em passar um pano quente sobre tudo, em cobertar o mal, não. A obra do Espírito Santo consiste em arrancar o mal e plantar o bem. O Espírito Santo te torna justo, te justifica no sentido que te faz justo. Esse é um dom gratuito que vem do alto e não é por nada fruto dos nossos méritos. O que cabe a nós é pedir, invocar, chamar, suplicar, pedir que o Espírito Santo desça sobre os nossos ossos áridos e faça um milagre. O nosso esforço consiste em pedir e em acolher a força que vem do alto. O Espírito Santo é o melhor cirurgião plástico espiritual. Consegue transformar um vale de ossos secos em um exército de Jesus. Não tem problema se estamos destruídos. Ele tudo pode. Ele tira a água das pedras. Essas reflexões nos ajudam a compreender melhor o que a palavra da liturgia de hoje nos doa. Naquele tempo disse Jesus: Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Vamos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais atingem o nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajude a viver tudo o que meditamos. Podemos invocar continuamente: vem Espírito Santo, vem sobre mim, sobre esse meu irmão difícil, sobre essa situação que não consigo resolver. Vamos meditar mais um pouco agora para refletir bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Ele convencerá o mundo. Paz e alegria a todos. Vem Espírito Santo, paz e alegria a todos. Chegamos, clamamos, aviva-nos. O teu povo deseja e clama, aviva-nos. Toda a igreja deseja e anseia por mais de ti. Vem, acende o teu fogo em nós, Senhor, outra vez. Ao teu trono chegamos, clamamos, aviva-nos. O teu povo deseja e clama, aviva-nos. Toda a igreja deseja e anseia por mais de ti. Vem, acende o teu fogo em nós, Senhor.
teu querer em nós. De tua graça eu quero mais, Senhor.